edital fielmente. Então, o que a gente viu anteriormente nas 3 aulas, que está de acordo com o edital, vou deixar claro para vocês o que é, né? E a partir de agora a gente vai seguir o edital, voltando em alguns pontos ali que a gente já tenha visto, mas para ficar claro o que realmente vai cair. E aí, gente, esse edital, ele é um edital, assim, um pouquinho confuso, eu vou mostrar para vocês em quais partes que a gente tem que ter atenção, mas, de maneira geral, a gente teve um ganho aí, porque as matérias são mais fáceis em relação ao que a gente tem nos últimos anos aqui em Sertãozinho. Então, análise combinatória, probabilidade, essa parte assim mais funções, isso nada vai cair. Eu dividi as nossas 6 aulas seguintes usando esses conteúdos. Hoje, nós vamos fazer o quê? Vou passar toda a teoria de números naturais, aí depois a gente vai ver operações com os números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão, números fracionários e racionais também, acredito que dá tempo a gente ver a teoria hoje. Expressão numérica a gente vai ver também, que a gente já viu, né? A gente vai recordar aqui. Sistema de numeração decimal a gente vai ver hoje. Raízes a gente vai ver hoje também. E aí, números primos e frações. Então, tudo isso que está de amarelo, a gente vai ver hoje. Parece que é muita coisa, mas não é. São conteúdos assim que a gente vai precisar ver a teoria, porque a banca ela tem trazido questões teóricas, né? A gente até já viu algumas dessas questões onde ela cobra teoria. Então, como agora a gente tem menos conteúdo, a gente vai poder ver todos esses itens com mais calma e mais especificamente. A gente vai conseguir falar tudo sobre esses itens. Tudo que for assim importante de parte teórica, a gente vai conseguir falar. Para isso, toda quinta ou sexta-feira eu vou mandar para vocês um resumo do que vai ser falado. A gente tem a apostila, que a gente pode seguir ela para fazer os exercícios, mas para não ficar bagunçado, eu vou passar para vocês sempre um resumo do que vai ser falado na aula do dia. Então, no caso aqui, ó, aula 4, aula 1, né, depois que saiu o edital, os conteúdos que a gente vai abordar e eles já explicadinhos, tudo bonitinho aqui, para a gente poder trabalhar. Então, acho que isso vai facilitar a nossa vida. Depois, quem quiser imprimir, né, imprime tudo, consegue fazer uma outra apostila, senão não tem necessidade. Depois que eu escrever em cima do material também, eu disponibilizo para vocês no grupo, assim como a aula gravada. Outra coisa que eu queria falar com vocês nesse edital tem alguns tópicos aqui que podem gerar dor de cabeça para a gente. Como, por exemplo, ó, entre esses que eu não falei, espaço e forma, grandezas e medidas. Bem geral esse tema aqui. Repara que no edital ele não trouxe regra de 3, mas quando ele traz espaços, formas, grandezas e medidas, a regra de 3 pode estar implícita aqui dentro dessa escrita. Resolução de problemas, tudo bem, né? A gente aplicar a teoria aliada ali a situações problemas. Proporcionalidade entre segmentos, a gente vai ver isso aqui em geometria. Dá para entender muito bem o que ele está falando. Figuras e formas geométricas. Tranquilo, a gente estudar triângulo, retângulo, as figuras, né, as formas. Ângulos e retas, tudo bem também, vai entrar na parte de geometria. Porcentagem, ok. Medidas de comprimento, que é todas as conversões, isso daqui a banca cobra muito. Então, a gente vai fazer a aula de conversões, a gente vai ver tudo certinho. Então, essa parte aqui que eu vou colocar de verde, ó, toda a prova tem medida de comprimento, superfície, capacidade. Então, isso aqui também está bem claro o que vai cair. Gráficos e tabelas também não tem problema. Aí aqui, ó, que eu gostaria de chamar a atenção, quando ele joga álgebra, geometria.
Então, isso aqui a gente tem que ter muita atenção. Eu vou até escrever um texto e depois disponibilizar no grupo para vocês mandarem para o e-mail da banca, para eles serem um pouquinho mais específicos nisso, porque geometria é uma grande área dentro da matemática. É como se a gente estivesse olhando uma grande área aqui, e dentro dela tem várias coisas, como, por exemplo, tem a trigonometria. Mas, quando ele pretende cobrar trigonometria, ele tem que escrever trigonometria, porque se eu for estudar geometria, eu posso passar minha vida inteira estudando geometria, porque tem infinitas coisas ali dentro. Então, não está claro. Alguns alunos me mandaram questões de geometria que tem seno, cosseno, tangente, essa parte. Pelo edital, não cai, gente. Pelo edital, não cai. Porém, essa palavra geometria aqui abrange muita coisa, né? Então, por isso que eu acho que vai ser interessante a gente mandar um e-mail e esperar a resposta deles em relação à álgebra e geometria. Porque são duas grandes áreas que eles só jogaram ali. Parece que foi só para preencher linha. Equação do primeiro grau perfeito, a gente consegue entender o que é. Noção de estatística, perfeito também. Que é média, moda e mediana. A gente já viu também e eu vou rever com vocês. Então, só para deixar claro essa minha fala, para a gente começar a aula, o edital ele está mais simplificado, as teorias elas são mais tranquilas. Então, se a banca não der problema na forma de escrita, a gente espera uma prova ali razoável, não tão complicada. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de prova, vocês vão ficar preocupadas com não errar coisa boba. Então, tem que prestar bastante atenção na leitura do texto e não cair em pegadinhas. Porque esse tipo de prova é aquele tipo de prova que a maioria das pessoas vão conseguir acertar as questões. Então, uma questão que você erra pode te distanciar ali na classificação. Então, esse é o tipo de prova que você precisa saber ler com bastante calma para não errar a questão que você provavelmente acertaria. Então, gente, dito tudo isso, a gente vai como se fosse mudar a chave. Não que tudo que a gente estudou nas 3 aulas anteriores foi desprezado. Pelo contrário, a gente viu bastante coisa ali interessante que a gente vai ver que vai cair na prova. Porém, para a gente ter um norte melhor, para não ficar tudo remendado, a gente vai, a partir de agora, eu vou passar essas teorias já na aula, o que a gente vai falar, para ficar bem claro a proposta, né, o que a gente está trabalhando e os exercícios do tema. A gente não fica muito perdido, assim, vai e volta, então a gente vai com uma coisa que tem começo, meio e fim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta antes de começar? A internet hoje tá indo bem? Tudo certo? Tudo bem, por aqui tudo bem. Tá, então vamos começar. Qualquer coisa, a gente já sabe o esquema, levantem a mão, mandem mensagem aqui. Quando levanta a mão faz barulhinho para mim, né? Então fica mais fácil. Ou pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum. Às vezes, se colocar no chat e eu não responder na hora, é porque eu não vi mesmo. Então, se algum colega ou a própria pessoa puder levantar a mão ou falar no microfone, isso me ajuda. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre esses conteúdos aqui do edital. E a gente vai começar com os números naturais. O que é um número natural? Os números naturais são os números inteiros e positivos. E eles são representados pela letrinha N. E aí, a gente vai ter que dentro do conjunto dos números naturais, a gente sempre vai ter a definição de sucessor. Então, essa palavrinha aqui nos números naturais, ela é importantíssima, sucessor. O que seria o sucessor
de um número natural. O sucessor é sempre o termo que vem uma unidade à frente. Então, o sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, e assim por diante. Algebricamente, a gente pode representar o sucessor da seguinte maneira. Se eu tenho o número natural n, o sucessor do n é o n mais 1. Ou seja, se eu tenho o número natural 10, o sucessor do 10 é o 10 mais 1, que é o 11. E assim por diante. Nessa organização, a gente vai ver que sempre o número da frente é maior que o número que está atrás. Então, nos números naturais, a gente tem uma ordem. Eles estão em ordem, né? Em ordem crescente. E aqui, essa forma de representar, ela generaliza a ideia de sucessor. Nós podemos falar, então, uma afirmação que fica bem clara é que todo número natural possui um sucessor. Então, todo número natural tem um número que está na frente dele. Dessa forma, a gente entende que os números naturais são infinitos, porque eu posso pensar no número 1 bilhão. Ele tem um sucessor, 1 bilhão e 1. E o 1 bilhão e 1 tem um sucessor, que é 1 bilhão e 2, e assim por diante. Então, os números naturais são infinitos. Essa é a definição que a gente tem de sucessor. E aí, assim como o sucessor, a gente também define o antecessor. O antecessor de um número natural é aquele que vem uma unidade antes. Então, por exemplo, o antecessor do 4 é o 3, o antecessor do 12 é o 11, o antecessor do 39 é o 38. E assim por diante. Quando a gente define o antecessor, é sempre o número que está à esquerda, lá no conjunto dos números naturais. E a gente representa da seguinte forma. Se eu tenho um número natural n, o antecessor dele é ele menos 1. Então, essa é a forma da gente representar o antecessor de qualquer número natural. A gente utiliza n menos 1. E aí a gente vai ter a seguinte afirmação. Todo número natural tem um antecessor. Com exceção do 0. Porque o 0 não tem ninguém antes dele. O 0 ele é o único número natural que não tem antecessor. Ah, tem o menos 1 antes do 0. Só que o menos 1, ele não é um número natural, ele é um número inteiro. E aqui a gente está falando dos números naturais. Oi? Pode falar. É sobre isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, se eu tenho 1, o antecessor do 1 vai ser o 0. E depois vai ter os números negativos. Então, não é todo número natural. É só dentro dos positivos. Não, o número natural são os inteiros positivos. O negativo já seria só número inteiro, né? E aí, número inteiro, ele não tem no edital. Então, aí, obrigada. Entendeu? Para a gente vai trabalhar só com os naturais. Então, começa no 0. E aí, então, aqui para a gente, o menos 1, como ele é um número negativo, ele não está no conjunto dos números naturais. Então, o 0, ele não tem antecessor. Continuando aqui. Outra definição que a gente tem nos números naturais é de consecutivo. Por exemplo, se eu tenho lá 4, 5 e 6. 4, 5 e 6 são números consecutivos. Vem um depois do outro.
Então, isso é a definição de número consecutivo, por exemplo. E aí, de maneira geral, eu posso representar assim, ó. Meu primeiro número é o n. Quem vem na frente dele é o n mais 1. Quem vem na frente do n mais 1 é o n mais 1 mais 1, ou seja, n mais 2. Quem vem na frente do n mais 2 é o n mais 3, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, eu escrevi 4 números consecutivos. N, o n mais 1, que é o sucessor dele, o n mais 2, que é o sucessor do sucessor, e o n mais 3, que é o sucessor do sucessor do sucessor. Então, a gente pode ter essa definição de consecutivo, que são quando os números estão em sequência. Outra coisa que pode acontecer é eu falar o consecutivo par, ou o consecutivo ímpar, ou o sucessor par, ou o sucessor ímpar. Se eu tiver falas dessa forma, vamos supor, eu tenho o número 50. Quem que é o sucessor par dele? É o 52. Porque o 51 é o sucessor? Sim, só que ele é ímpar. Então, eu pego o próximo sucessor que seja par. Mesma coisa para o antecessor. Ó. Se eu pedisse o antecessor par do 48. O antecessor par do 48 é o 46. E assim por diante. Sucessor ímpar e antecessor ímpar se comporta da mesma forma. Outra definição que a gente tem no conjunto dos números naturais é a definição de par ou ímpar. No dia a dia, a gente utiliza a seguinte definição. Número par é o que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Número ímpar é quem termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Está perfeita essa definição. Porém, ela é uma definição, vamos dizer assim, informal. Como assim? É uma definição para você falar numa conversa ali no dia a dia ou para o aluno entender, mas não é uma definição formal, uma definição que você coloque em um livro, por exemplo, ou que você coloque em uma questão de prova. A definição formal de um número par é a seguinte: um número par é todo número escrito como sendo 2n. Então, um número par é escrito na forma 2n. Essa expressão, ela gera números pares. Como assim? Se o nosso n for 0, você vai fazer, então, 2 vezes n, 2 vezes 0, que dá 0. Se o nosso n... Deixa eu escrever para o lado de cá. Se o nosso n for 1, você vai fazer, então, 2 vezes 1, que dá 2. Se o nosso n for 2, você vai fazer, então, 2 vezes 2, que dá 4. Se o nosso n for 3, você vai fazer, então, 2 vezes 3, que dá 6. Repara que a gente está pegando os números e transformando eles, se você olhar essa sequência aqui, ó, que eu circulei, em números pares. Então, essa expressão 2n, ela transforma os nossos números em números pares. Essa é a definição de um número par. Um número par é todo número escrito na forma 2n. Escrevendo isso de outra forma, um número par é todo número múltiplo de 2. 2n significa que é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes alguma coisa, eu estou gerando um múltiplo. Então, o número par é todo número que é múltiplo de 2. Então, essa é a nossa definição. O número par é todo número que é múltiplo de 2. E vice-versa, todo múltiplo de 2 é par. Então, é uma relação aí de ida e volta. De outra forma, a gente pode pensar assim, o que seria um número ímpar? Um número ímpar é um número que não é par. Logo, se ele é um número que não é par, ele é um número que não é múltiplo de 2. Então, quando a gente tem a definição de número ímpar, é um número que não é múltiplo de 2. Para ele não ser múltiplo de 2,
basta que a gente insira o número 1 aqui no final da expressão. Então, um número ímpar é todo número escrito na forma 2n mais 1. Se você for gerar os números, ó, você vai pensar assim. Se o nosso n for 0, aí você coloca 2 vezes 0 mais 1 vai dar 1, nosso primeiro número ímpar. Se o nosso n for 1, você coloca 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. E assim por diante. Para qualquer número natural, você encontra um número ímpar. Então, aqui ficaria 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 5. Isso significa para a gente que tanto os números pares quanto os números ímpares são infinitos. E a gente tem que o número par é todo número múltiplo de 2 e o número ímpar é todo número que não é múltiplo de 2. De outra forma, né, você pode decorar que número par é quem termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Número ímpar é quem termina em 1, 3, 5, 7, 9. Só que se vier alguma questão teórica, é importante, né, você lembrar disso. Número par é múltiplo de 2, número ímpar não é. Agora, nós vamos entrar dentro dos números naturais, né? E ver as propriedades que os números naturais contêm. Essas propriedades, gente, é interessante vocês decorarem. Assim como vocês decoram os advérbios, vamos dizer assim. Tem advérbio de intensidade, de modo, não sei o quê. Então, aqui, é importante vocês decorarem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque caiu questão teórica disso na banca. Em outros tipos de prova, em outros tipos de banca, isso daqui nem ia ser cobrado. Mas como a gente viu que essa banca traz questões teóricas, por isso que eu mudei aí a forma de abordagem. A gente vai ver as palavrinhas, a teoria, o que significa, para vocês conseguirem se situar ali nas questões. Então, quando a gente fala de operação é sempre quando você vai pegar dois elementos do seu conjunto e transformar eles em um outro. Então, quando eu faço uma adição, eu pego dois números e transformo em um outro. Quando eu faço uma subtração, eu pego dois números e transformo em um outro. Então, tudo aquilo que você pega dois elementos e transforma em um outro, a gente chama de operação. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem as operações de adição e subtração, ou adição e multiplicação. Aí vocês poderiam pensar, não tem a subtração e a divisão? Tem. Só que a subtração ela é o oposto da adição. Então, quando a gente está falando da propriedade da adição, a da subtração está ali junto. A mesma coisa quando a gente fala da divisão. Então, de maneira geral, a gente não trata das 4 operações, a gente só vai tratar da adição e da multiplicação, porque as outras, por tabela, vão ser iguais, elas são só os inversos delas, as operações inversas. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto dos números naturais. A primeira propriedade que a gente vai ver é do fechamento. Então, sempre quando a gente soma dois números naturais, o resultado é um número natural. Se a gente for escrever isso algebricamente, vamos supor que a gente tem um A, que é um número natural, a gente tem B, que também é um número natural. Se eu faço A mais B, esse resultado é um número natural. Exemplo, 20 mais 30 dá 50. 50 é um número natural. Por quê? 20 é natural e 30 é natural. Então, é isso que a propriedade do fechamento está falando. Quaisquer elementos que você somar, vai continuar sendo um número natural. São propriedades que vocês vão pensar assim, nossa, mas isso é óbvio. Isso não
não precisava nem estar falando. Mas não é todo conjunto que acontece isso. E a gente, como a gente aprendeu isso desde lá de criança, isso é para a gente como se fosse natural. A gente sabe sem saber que sabe. E quando eu faço questões teóricas, eu preciso saber o nome dessas coisas que eu sei sem saber que eu sei. Então, uma dessas coisas é a propriedade do fechamento, que quando eu somo dois números naturais, o resultado é natural. Fechado significa que está dentro do próprio conjunto. Vocês poderiam pensar, mas professor, tem caso que isso não acontece? Tem. Por exemplo, se eu somasse 4 com 0,5, isso vai dar 4,5. 4,5 não é natural. Lógico, por quê? Porque eu somei o 4 com um número que também não é natural, que é um número aqui que é racional. O que a gente está falando é que se eu somar 4 com um número natural, o resultado não vai dar outra coisa a não ser um outro número natural. Então não tem como eu somar 4 com 5 e dar um número com vírgula, só para vocês entenderem a ideia. Se eu peguei dois números naturais, o resultado é um número natural. Além da propriedade do fechamento, a gente tem a propriedade associativa. O que significa propriedade associativa? Ela significa que eu posso somar os números na ordem em que eu quiser e o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos supor que você tem lá 4 parcelas. 20 mais 4 mais 13 mais 31. Eu poderia somar o 20 com o 4 primeiro, depois do resultado somar o 13 e depois do resultado somar o 31. Ou eu poderia somar o 4 e o 13 primeiro, depois somar o 20 e depois o 31. E assim por diante. A propriedade associativa fala para a gente que não importa quaisquer parcelas que eu junte, que o resultado vai dar o mesmo. Talvez dar um exemplo com 3 números fique mais fácil. Vamos supor, 5 mais 2 mais 3. Eu posso fazer 5 mais 2 primeiro, por isso que eu coloquei o parênteses, que dá 7. 7 mais 3 dá 10. Isso é a mesma coisa que se a gente fosse fazer 2 mais 3 primeiro, que dá 5, depois soma com 5, que dá 10. O resultado é o mesmo. Então, significa que a propriedade da adição é associativa. Isso que significa essa palavra, associativa. Eu posso fazer na ordem que eu quiser as somas, que o resultado vai ser o mesmo. Quando a gente coloca parênteses, significa isso. Ó, você vai fazer isso primeiro e depois o outro. De maneira algébrica, significa isso aqui, né? A mais B, entre parênteses, mais C, é a mesma coisa que A mais B mais C com o B e o C entre parênteses. A ordem ali que eu faço, tanto faz. Isso que significa propriedade associativa. Eu posso associar eles ali da maneira que eu quiser, que o resultado vai dar o mesmo. Além disso, a propriedade da adição também tem a definição do elemento neutro, ou número neutro, que seria o número que, quando eu somo com outro, não faz diferença nenhuma. Ele resulta no próprio termo. Então, por exemplo, na adição, o nosso elemento neutro é o zero. E a gente vai ter um elemento neutro só. Então, na adição, o elemento neutro é o zero. Então, se eu fizer 9 mais 0, dá 9. Se eu fizer 17 mais 0, dá 17. 0 mais 43 dá 43. Ou seja, o 0 mais qualquer outro número vai dar o outro número.
Isso que significa ser o elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Além disso, a gente também tem agora a última propriedade, que é a propriedade da... Tá escrito errado isso aqui. Peraí, deixa eu só corrigir. Comutativa. Não sei por que eu estou errado aqui. Não é comunicativa, não. É comutativa. Comutativa. Acho que o Word corrigiu o que eu tinha escrito. Então, a propriedade comutativa é a seguinte: a ordem das parcelas não altera a soma. Isso que significa a propriedade comutativa. Então, 15 mais 12 é a mesma coisa que 12 mais 15. Tanto faz quem vem primeiro ou quem vem segundo. Por exemplo, uma operação que vocês conhecem que não é comutativa, a subtração. 17 menos 5 não é a mesma coisa que 5 menos 17. Então, nem sempre a comutação vale. Então, o que a gente está falando é que na adição vale a propriedade comutativa. Comutar significa trocar de lugar. Então, eu posso trocar de lugar as parcelas que o resultado é o mesmo. Então, 15 mais 12 é a mesma coisa que 12 mais 15. Isso que significa propriedade comutativa. De forma algébrica, seria assim, ó. A mais B é igual a B mais A. Na de cima, de forma algébrica, seria assim. A mais 0 é igual a A. Então, essas são as propriedades em relação à adição. Pergunta, gente? Certo. Em relação à multiplicação, a gente vai ter as mesmas propriedades. Vou só explicar elas agora em relação à multiplicação. Primeiro, vamos entender que a multiplicação nada mais é do que a repetição da soma. Por isso que a maioria das propriedades vão ser iguais, porque a multiplicação nada mais é do que uma soma repetida, né? Então, quando eu tenho lá 5 vezes 10, isso significa... Aqui está errado também, peraí. Deixa eu corrigir aqui. Aqui seria 10 vezes 5. 10 vezes 5 seria 10 vezes o número 5. Ou seja, 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai dar 50. Se eu escrevesse 5 vezes o 10, né, seria 5 vezes o número 10, que é 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, que também dá 50. Logo, a gente já vê que a propriedade da multiplicação é comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 10 é a mesma coisa que 10 vezes 5. Mas o significado, ó, repara que é diferente. 10 vezes 5 são 10 vezes o número 5 somados. 5 vezes o 10 seria 5 vezes o número 10 somado. Os termos que a gente tem aqui, a gente chama de fatores, né? Esses números que a gente multiplica. E o resultado a gente chama de produto. Então, 10 e 5 são os fatores. E o 50 a gente chama ele de produto. E aí também tem as mesmas propriedades. Então, a propriedade da multiplicação, ela é fechada nos números naturais. É a propriedade do fechamento. Significa que se eu pegar quaisquer dois números naturais e multiplicar eles, o resultado é um número natural. O que eu estou falando aqui? Que 3 vezes 5 dá 15. 15 é um número natural. Se eu pegar dois números naturais e multiplicar,
o resultado é um número natural. A propriedade a operação, né, da multiplicação, ela também é associativa. O que significa isso? Significa que se eu tiver lá 3 termos multiplicados, 3 vezes 5 vezes 2, é a mesma coisa que se eu fizer 3 vezes 5 primeiro, 15, multiplicar por 2, que dá 30. Ou eu poderia fazer 5 vezes 2 primeiro, que dá 10, e depois multiplicar por 3, que também dá 30. Então, a ordem que eu escolho fazer esses termos, a ordem que eu associo eles, tanto faz que vai dar o mesmo resultado. Então, posso fazer primeiro aquela continha que eu achar mais fácil. Isso significa ser associativo. A propriedade do elemento neutro significa o seguinte: o elemento neutro é aquele que, quando a gente multiplica ele, o resultado não vai alterar. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1, porque qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui ficaria, ó, 9 vezes 1 dá 9, 17 vezes 1 dá 17. 1 vezes 43 dá 43. Então, de forma geral, qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Na de cima, né, seria A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. E a última propriedade é a propriedade da comutativa. A propriedade comutativa fala para a gente que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Essa é a propriedade comutativa. Então, ali no textinho estava errado. Ó, é a comutativa. Tudo bem, gente, até aqui? Para mim, tudo ok. Certo. E aí, então, ó, repara algumas coisas, ó. O elemento neutro da adição é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, vale a pena, antes de vocês irem para a prova, dar uma folheada nisso aqui e relembrar essas propriedades. Que são coisas que a gente sabe fazer, mas às vezes não lembra o nome. Então, associa o que você sabe fazer com o nome, caso eles perguntem isso. Agora a gente vai para outra operação, né, dentro dos números naturais, que é a divisão. Então, a gente vai dividir 2 números naturais. O número que a gente divide, o maior deles, é o dividendo. O maior número que aparecer sempre é o dividendo. Nos números naturais não vai ter como não ser. Então, aqui, o número que a gente divide, a gente chama ele de dividendo. O número que a gente usa para dividir, aquele que divide, é o divisor. O resultado a gente chama de quociente e o que sobra a gente chama de resto. Toda vez que o resto for 0, a gente diz que a divisão é exata. Porém, podem haver divisões em que o resto não é 0. E aí, então, a gente tem a seguinte propriedade. O resto, ele sempre vai ser maior ou igual a 0 e menor que o divisor. Estou chamando o divisor de Dzinho aqui. E o dividendo de Dzão. Quociente de Q. Então, o resto, ele sempre vai ser maior ou igual a 0 e menor que o divisor. Por exemplo, se eu for dividir por 15, sei lá, um número, 1452 dividido por 15. Não sei nem a resposta, mas eu sei que o resto, ele pode ser 0, 1, 2, 3, tananã, até
pode ser 10, 11, 12, 13, 14 e só. O resto não pode ser 15, porque se fosse 15, a gente continuaria a conta. Então, o resto ele sempre vai até o antecessor do divisor. E aí a gente tem o seguinte, que o maior resto possível numa divisão sempre é o antecessor do divisor. Sempre é um termo antes ali, os números naturais. Então, o maior resto possível quando eu divido por 15 é 14. O maior resto possível quando eu divido por 20 é 19. E assim por diante. Na divisão, a gente utiliza a seguinte expressão, como se fosse a prova real. O divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. Sempre vai valer isso. Então, caso você precise encontrar algum número, você pode utilizar essa expressãozinha aqui, essa equação. Então, vamos pensar assim, ó. 10 dividido por 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Então, eu posso reescrever isso como sendo divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 3, mais o resto, que é 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, que vai dar exatamente o dividendo. Então, em toda divisão, esse algoritmo aí, ele é verdadeiro. Então, você pode fazer esse processo. Aqui, dando sequência, outra coisa que a gente pode ver do edital. Potência. Professor, não tem potência lá no edital. Se você abrir aqui, realmente não tem potenciação escrita no edital. Mas, olha aqui, tem a fala operações com números naturais. Quando a gente fala operações com números naturais, qual operação eu estou falando? Não sei. Isso é bem geral, pode ser qualquer uma. As operações básicas que a gente conhece é adição, subtração, multiplicação, divisão, aí tem a potência e a raiz. Então, pode ser que caia potenciação com número natural. Está implícito aqui nesse tópico. Porém, só pode cair com número natural. Porque de outra forma não aparece aqui. Então não pode cair potenciação de fração, potenciação de número negativo, não. Só de número natural. Se cair de algum outro jeito, a gente entra com recurso, porque não está no edital. Agora, raiz, já pode cair raiz de qualquer coisa. Por quê? Porque tem no edital. Raízes. Então, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima, raiz de número negativo, de fração, tudo isso pode cair em relação à raiz. Por quê? Porque só está jogado aqui, ó, raiz. Agora, potenciação é só de número natural mesmo, porque não tem explicitamente esse tópico, né? Só tem implícito dentro dessa linha aqui. Então, para potenciação, a gente não precisa nem tentar muito a cabeça. É só a gente utilizar a seguinte definição, e é só. Então, para potenciação, a gente só vai usar a definição. Não precisa de propriedade, não precisa se preocupar com número negativo, porque isso não está no edital. Então, qual que é a definição de potenciação? A potenciação, ela é a repetição da multiplicação. Pensa, a multiplicação era a repetição da adição. Agora, a potenciação é a repetição da multiplicação. Como assim? Se eu falo 2 elevado a 5, o 2 aqui a gente chama de base, e o 5 a gente chama de expoente.
E o que isso significa? Significa que é o 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Não é 2 vezes 5. É o 2 vezes ele mesmo 5 vezes. E isso dá 2 vezes 2, 4. Aí o resultado você faz vezes 2 de novo, que dá 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então é isso que significa pra gente. Se cair algum exercício dessa forma, sei lá, 3 elevado a 4. Aí você faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e faz a continha. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Essa é a definição de potenciação dentro dos números naturais. Agora, quando a gente fala de raízes, aí aqui sim, a gente não vai ver só nos números naturais, a gente vai ver de tudo. Porque, como eu disse para vocês, né, no edital tem o tópico raízes. Então, até agora, o que a gente já falou para vocês ficarem cientes? A gente falou de número natural, a gente falou de operação com número natural, e agora a gente vai falar de raízes. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é a definição de raiz? Nós definimos raiz a partir do símbolo radical. Então, o radical é esse símbolo aqui. Ó. Esse é o que a gente chama de radical. Quem vem aqui dentro do radical, a gente chama ele de radicando. O número que vem aqui do lado de fora, a gente chama ele de índice. E o resultado, a gente chama de raiz mesmo. Então, por exemplo, você coloca aqui raiz quadrada de 16. O resultado é 4. Por quê? A raiz quadrada significa assim, ó, que número que vezes ele mesmo dá 16? A nossa resposta é que 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. O resultado aqui, a gente sempre chama ele de raiz. Porém, quando não vem nada escrito, ó, é o que eu falei com vocês, seria raiz quadrada, é como se tivesse um 2 aqui. Ó. Mas pode ser que seja um 3, ou pode ser um 4, ou pode ser um 5. Então, depende da raiz que você está analisando. No edital, ele só colocou raízes, não colocou se é raiz quadrada, raiz cúbica. Então, a gente vai estudar todo tipo de raiz. Para a gente resolver, você tem o método tentativa e erro e tem o método de fatoração. Por enquanto, eu vou ensinar o método tentativa e erro e depois a gente vai no fatoração. Vamos supor que eu quero saber a raiz quadrada de 81. Você pensar, que número que vezes ele mesmo dá 81? Lembrou lá da tabuada? O 9. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 256. Aí você vai pensar, que número que vezes ele mesmo dá 256? Não sei de cabeça. Aí você tem, tá, 10 vezes 10. 10 vezes 10 eu sei que dá 100. 20 vezes 20. 20 vezes 20 eu sei que vai dar 400. Tá, então tá entre 10 e 20. Já tem por onde começar. Vamos tentar ali no meio, então. Vamos tentar no 15. Aí você vai lá e faz a conta. 15 vezes 15 vai dar 225. Tá perto, hein?
Então, vou aumentar um logaritmo. 16 vezes 16. Na hora que você fizer 16 vezes 16, vai ver que vai dar 256. Ou seja, a raiz quadrada de 256 é 16. E é assim que a gente faz no tentativa e erro. Você fica tentando. Porém, você vai ver que é difícil, né? Além de chato, é difícil. Vamos supor que eu tenho uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Aí é que eu estou perguntando. Que número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 8? No começo, vamos pensar no 2. 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá? 2, 2, 4 vezes 4, 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Mas e se eu quiser saber a raiz cúbica de... Peraí, vamos ver. 216. Mas você teria que ficar tentando. Que número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 216? Sei lá, você já sabe que 2 não é. Tentar o 4. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Ah, tá longe, não é o 4 não. Vamos tentar o 6. 6 vezes 6 vezes 6, aí você vai ver que dá 216. Pronto, achou. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. O que eu quero mostrar para vocês é que esse método tentativa e erro dá certo, só que você precisa saber bem a tabuada e ficar tentando. Uma alternativa a esse método é você fazer o processo de fatoração. E aí, para a gente fazer o processo de fatoração, a gente vai precisar definir o que é um número primo. Então, vou aqui na apostila rapidinho, só para a gente definir. O que é um número primo? A gente até falou em aulas anteriores já. Então, o número primo é todo número que é divisível somente por 1 e ele mesmo. Então, todo número que for divisível por 1 e ele mesmo é primo. Gente, tem número primo no edital, ó. Então, decorem a definição. Essa banca ela vai trabalhar muito a definição das coisas e exercício a partir da definição. Vai ter exercício de fazer continha? Vai. Mas pelo menos umas 2 ou 3 questões teóricas vai ter. Então, como ela colocou número primo, ó, decorem. O que é um número primo? Não gosto dessa palavra decorar, mas tem que saber a definição. O que é um número primo? É todo número que é divisível somente por 1 e ele mesmo. Então, a gente tem aqui, quais são os números primos? Primeira pergunta, o número 1, ele é primo? A resposta é não. O número 1 não é primo. Por que o número 1 não é primo? O número 1 não é primo pelo fato dele ser o 1 e dele ser ele mesmo. Então, entra em contradição. Então, por definição, o 1 não é primo. O que significa isso por definição? Quando inventaram isso, alguém falou, ó, 1 não vai ser primo, e pronto, acabou. Não tem uma explicação de, não. Por definição, ele não vai ser primo. Porque o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Ele não faz muita diferença para a gente. Ele não vai fazer diferença nenhuma, na verdade. Então, já que ele não vai agregar em nada, ele não é primo. Então, por definição, o 1 não é primo. A partir do 1, a gente começa a ver os divisores. Por exemplo, quem são os divisores do 2? O 1, divisor é aquele número que quando você dividir, dá resto zero. Então, 2 dividido por 1 dá resto zero. 2 dividido por 2 também dá resto zero. Então, os divisores do 2 são o 1 e ele mesmo. Então, o 2 é primo. O 2 é primo. E, além disso, ó, ele é o único número primo que é par.
Porque qualquer outro número par vai ter o 2 como divisor. Lembra da definição de número par? Ó, então, casou aí, ó. Se todo número par é múltiplo de 2, consequentemente, todo número par você consegue dividir por 2. Que é a ideia, né, de formar parzinhos. Então, com exceção do 2, nenhum número par vai ser primo. Então, o único número primo que é par é o 2. De resto, não vai ser par. Ou não vai ser primo, desculpa. Quando um número não é primo, a gente chama ele de composto. E aí você começa a ver, ó, o número 3, ele é primo? Você pega quais são os divisores do 3? 1 e o 3. Então, quem divide ele é o 1 e ele mesmo. Então, é primo. O número 4 é primo? Quem que divide o 4? O 1, o 2 e o 4. Então, ele não é primo. E assim por diante. Aí você vai vendo os números primos dessa forma. A sequência dos primeiros números primos são dados por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Esses são os nossos primeiros números primos. E aí, para a gente fazer a fatoração, a gente utiliza os números primos. Por quê? Todo número natural pode ser escrito como produto de fatores primos. Isso é uma regra, é uma lei. Então, qualquer número que você conheça natural, você pode escrever ele como sendo uma multiplicação de fatores primos. E aí, esse processo prático a gente chama de fatoração. Por exemplo, o número 100. Você consegue escrever ele como sendo 2 ao quadrado vezes 5. Só usei números primos, ou seja, 2 vezes 2 vezes 5. Opa, peraí, fiz coisa errada. Vezes 5 vezes 5. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 vezes 5, 20. 5 vezes 20, 100. Então, o número 100, você consegue escrever ele como sendo produto de números primos. E qualquer outro número que exista na face da Terra, você consegue fazer isso. O processo para fazer isso é a fatoração. Você pega o 100, passa um tracinho aqui, aí você vai por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. E aí você obteve, ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Você pode escrever na forma de potência, né? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, todo número pode ser escrito como fator primo. Oi, pode falar? Pode perguntar. Ai, desculpa, o som estava desligado. Essa maneira que você fez a faturação, se fosse para eu voltar dentro da raiz, aí eu colocaria o índice 2 e colocaria 2 vezes 5 só lá dentro? Não. Isso daí a gente vai chegar ainda, na parte da raiz. Tá? Desculpa. Não, a gente vai falar. Por enquanto, eu só estou explicando o motivo da gente fazer a fatoração. Aí, agora, aplicando isso lá na raiz, a gente vai lá ver. Então, essa parte de número primo, como tem no edital, ó, é importante saber a teoria. Que é isso que eu acabei de comentar com vocês. O 1 não é primo, por definição. Número primo é todo número divisível por 1 e ele mesmo. Aí agora, voltando, por que a gente começou essa história de número primo? Porque a gente estava vendo as raízes, né? E aí eu falei para vocês, existe um processo alternativo em vez de você ficar tentando achar a resposta. Que é o seguinte, vamos supor que eu quero achar quanto que é a raiz quadrada de 81.
Então, eu vou fazer o seguinte, a raiz quadrada de 81. Vamos supor que a gente não sabe. Então, vou pegar o 81 e vou fatorar ele. Então, 81 dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? A resposta é não, não dá. E por 3? Por 3 dá. Dá resto zero, né? Então, 3 vezes 27 dá 81. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá por 3 ainda? Dá. Vai dar 9. 9 dá por 3 ainda? Dá, que vai dar 3. 3 dá por 3 ainda? Dá, que vai dar 1. E aí, a partir desse momento que você fez a fatoração, você vai descobrir a resposta. Dessa daqui, a gente tem duas ramificações de como fazer. Eu vou ensinar com o macete e depois com o processo de divisão. Você vai olhar aqui, ó. Como o seu índice é 2, não está escrito 2, né? Mas quando não está escrito é porque é quadrado. Você vai separar em grupinhos de 2 números iguais. Todo grupinho que formou, você pega um representante. Quem formou grupinho vai para fora. E quem não formar grupinho vai ficar dentro da raiz. É como se ele tivesse ficado de castigo, porque a gente mandou formar grupinho e a pessoa não quis. Ele ficou de castigo lá dentro. Como nesse caso todo mundo formou grupinho, significa que a nossa raiz tem resposta, uma raiz exata. Você vai pegar um representante de cada grupinho. Então, 3 vezes 3, 9. Outro exemplo. Raiz quadrada de 256. O que você vai fazer? Pegar o 256 e fatorar. Aí você vai por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como a gente está olhando raiz quadrada, separa em grupinhos de 2 números iguais. Então, aqui formou grupinho, formou grupinho, formou grupinho, formou grupinho. Pega um representante de cada grupinho e multiplica. Vai ficar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Aí você pode perguntar, professor, mas e se fosse raiz cúbica? Vamos fazer o caso aqui da raiz cúbica de 216. Você vai pegar o 216 e vai fatorar. Então, por 2 vai dar 108, por 2 vai dar 54, por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Aí você olha o índice. No nosso caso, o índice é 3 aqui, né? Então, eu vou separar em grupinhos de 3 números iguais. Então, aqui, formou grupinho aqui, pega um representante. Formou grupinho aqui, pega um representante. Multiplica os representantes, que vai dar 6. Esse é o processo que a gente utiliza para resolver uma raiz quadrada, cúbica, qualquer outro tipo. Esse método que eu estou ensinando aqui de separar em grupinhos, gente, na verdade, ele é um macete que vai dar certo sempre. Caso você não queira seguir o macete, o que a gente está fazendo por detrás disso? Quando eu fatoro, aqui deu 3 elevado à quarta potência. Ó. Aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí eu jogo isso lá dentro da raiz. Ficaria 3 elevado à quarta potência aqui.
E aí você faz o seguinte, você divide o expoente pelo índice. Na hora que você fizer essa divisão, se ela der exata, é porque a raiz é exata. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a nossa resposta é 3 ao quadrado, que dá 9. O outro de baixo, ó. Na hora que você fatorou o 256, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 2 elevado a 8. Então, escrevo ele aqui. Como o nosso índice aqui é 2, ó, eu vou dividir o 8 por 2. E vai dar 4. E repito a base. 2 elevado a 4, que dá 16. Nesse daqui, ó, no 216, na hora que eu fatorei, ó, ficou 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Joga ele dentro da raiz. Agora você vai dividir 1 por 1, né? Ó, então você divide esse 3 por esse 3, que vai dar 1. Esse 3 por esse 3, que vai dar 1 também. E repete as bases. Então vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, que dá 6. Mas aí é questão realmente de gosto, porque o macete ele vai te fazer resolver certinho, não vai precisar da parte teórica, que vamos dizer. Então, ou você faz separando em grupinhos, que é o macete, ou você faz dividindo o expoente pelo índice. Tanto faz, aqui é a mesma coisa, só são formas diferentes de se fazer. Quando eu separo em grupinhos, eu estou dividindo. É só uma forma mais lúdica de se fazer. Perguntas, gente? Certo. Aqui eu só fiz raiz exata, mas vamos supor que eu coloco aqui qual que é. Depois eu mando também o que eu estou escrevendo aqui para vocês, viu? Qual é a raiz quadrada de 40? Se você fosse fazer pela tentativa e erro... Oi, pode perguntar. Juliano, eu ia te perguntar se quando não dá os grupinhos exatos, mas acho que você vai explicar isso agora, né? Isso, isso mesmo. A primeira forma a gente pensaria assim: se eu fizesse 6 vezes 6, daria 36. Se eu fizer 7 vezes 7, dá 49. Ah, então a raiz quadrada de 40, ela em si não vai dar exata. Quando a gente não consegue dar um número exato, a gente chama essa raiz de não exata. E para resolver ela detalhadamente, é só na calculadora. O que a gente consegue fazer à mão é um processo chamado de simplificação, que é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Só que aí aqui na simplificação, né, a gente não vai conseguir ir até o final com a conta, a gente vai parar em algum momento. Então você pega o 40 e vai fatorar ele. Por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Eu olho aqui o índice. Como é 2, eu vou separar em grupinhos de 2 números iguais. Formou aqui grupinho. Quem formou grupinho vai para fora. Quem não formou grupinho fica dentro da raiz de castigo. Então, o 2 vai para fora. Repito aqui o radical. O 2 e o 5 vai continuar lá dentro. 2 vezes 5, 10. Vou escrever assim só para vocês lembrarem depois. Então, vai ficar 2 raiz de 10. Então, quem não formar grupinho fica lá dentro do radical multiplicados. E quem formou grupinho vai para fora. Basicamente, é assim que a gente faz a simplificação de raiz. Outro exemplo. Raiz cúbica. Sei lá, deixa eu inventar um número aqui, peraí.
2 vezes 2 meio. Raiz cúbica de 56. Ou melhor, peraí, só um minutinho. Eu acho que eu vou dar um exemplo mais. Raiz cúbica de 1512. Só para a gente treinar bem. Então, eu vou pegar o 1512 e vou fatorar. Por 2. Divide 1512 por 2. Na hora que a gente fizer essa divisão, vai dar 756. Divide por 56. Divide por 2 de novo. Vai dar 378. Divide por 2 de novo. Dá 189. 189 dá para dividir por 3? Dá, ó. Se você somar 1 mais 8 mais 9, está na tabuada do 3. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Então, dividindo por 3 aqui, a gente vai obter 63. Dividindo por 3 de novo, que ainda dá, vai dar 21. Dividindo por 3 de novo, vai dar 7. Dividindo por 7, vai dar 1. Agora a gente está olhando raiz cúbica. Então, vou separar em grupinhos de 3 números iguais. Aqui, aqui, e o 7 ficou de fora. Quem formou grupinho pega um representante e vai para fora. Então, vai ficar 2 vezes 3 para o lado de fora. Quem não formou grupinho, fica dentro. Então, aqui o 7 fica dentro. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 7. Essa é a simplificação dessa raiz. E assim por diante. É esse o processo que a gente faz para simplificar uma raiz. Então, aí no texto está explicando isso. E só, gente, parte de racionalização não cai, não tem isso no edital. Então, quando ele falar de raiz, é a gente resolver mesmo uma raiz. Para resolver, vocês utilizam esse processo de fatoração ou por tentativa e erro. Ah, só um detalhe, né? Aqui eu fiz com números naturais. Mas, lá no edital, ele não deixou claro se é com número natural ou não. Se cair com outro tipo de número, a gente não pode entrar com recurso. Né? Então, ó, se cair com outro tipo de número aqui, quando ele coloca raízes, a gente não sabe se é nos números naturais ou não. Então, pode ser que caia a raiz de número que tem fração. E aí, como que a gente faz isso, hein? Vamos pensar aqui. Se eu tiver raiz quadrada de 9,25. A primeira coisa que vocês têm que fazer é não se desesperar e decompor ela. Fazer raiz quadrada de 9,25 é a mesma coisa que você fazer raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 25. Ou seja, se te der uma fração, você vai fazer em cima e embaixo. Pensa que são duas. Você vai fazer a de cima e a de baixo. E aí resolveu o seu problema. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então, se ele te der uma fração, você vai fazer a raiz quadrada, pode ser quadrada, cúbica, qual for. Você vai fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. Exemplo com raiz cúbica. Se fosse raiz cúbica de 8,27. Ficaria a raiz cúbica de 8
sobre raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3. Lógico que aqui eu peguei exemplos de raízes que eu conhecia, mas aí poderia vir os números que a gente acabou de fazer como fração, entendeu? Por exemplo, poderia vir raiz cúbica de 1512 sobre 40, não sei. E aí você pode fazer dessa forma. E se fosse número decimal? Se eu perguntasse, qual que é a raiz quadrada de 0,144? Não, ou melhor, vou colocar a raiz quadrada de 1,44. Aí, gente, você pode fazer de várias formas. Qual que é a minha dica? Pega essa raiz e passa para a fração. A fração a gente acabou de aprender. Então, 1,44 é 144 centésimos. Certo? Ó, como que eu sei que 1,44 é 144 centésimos? É uma coisa que a gente já vai conversar daqui a pouco também. Se eu tenho duas casas decimais, o denominador é 100. E aí em cima você repete o número. E aí aqui você decompõe a raiz de 144 e a raiz de 100. Raiz de 144 é 12. Raiz de 100 é 10. 12 dividido por 10, 1,2. Então, qualquer número decimal que ele te der, você pode escrever ele como fração, depois acha a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Ah, e se não der para achar a raiz do de cima ou a raiz do de baixo? Simplifica. Significa que também não ia dar para achar do número decimal. Pergunta, gente. Ô, Juliano, essa parte que você falou, se não fosse uma das partes exatas, igual lá, por exemplo, quando a gente fatorou, formava os grupinhos, o que não era grupo a gente colocava lá dentro da raiz, e o que era a gente colocava, o que deu certo colocava para fora. Pode acontecer isso num decimal? Pode. Vamos pegar um exemplo aqui. Raiz quadrada de 0,60. Isso ficaria raiz quadrada de 60 centésimos. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 60 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 a gente consegue resolver, que dá 10. Agora, raiz quadrada de 60, a gente teria que fatorar. 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Raiz quadrada, vou separar em grupinhos de dois números iguais. Quem formou grupinho vai para fora. Quem não formou grupinho fica dentro da raiz. Vai ficar 2 raiz de 15 sobre 10. O que dá para fazer aqui é simplificar, né? Porque como tem o 2 em cima e o 10 embaixo, você dividiria por 2. 2 por 2 vai dar 1, então vai ficar raiz de 15. 10 por 2 dá 5. Então vai ficar raiz de 15 quintos. Essa seria a resposta. Entendi. Então, de raiz, gente, é isso também. Eles não vão poder cobrar racionalização, não tem edital. É a definição e como que a gente faz para encontrar a raiz. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Então, de raiz também a gente já matou.
Repara que são muitas coisinhas que, separadas, elas não são assim. Essa parte de raiz é complicada, mas as outras, elas não são assim alguma coisa assim impossível. Dá pra gente aprender, mas é muita coisa. Assim, então o que eu sugiro para vocês? Depois assiste a aula de novo, dá uma olhada nas teorias. Essa banca vocês vão precisar saber as teorias. Tem os exercícios que eu coloquei no final para praticar. Para quem já fez na apostila, vocês vão ver que tem alguns aqui que a gente já fez os exercícios. Então faz, olha lá, vê se realmente entendeu, confere no gabarito não, desculpa, nos que a gente fez nas aulas anteriores. E vai ter alguns que a gente não fez ainda. Eu vou identificando com vocês e aí a gente vai corrigindo, tirando dúvida. Então a ideia é vocês revejam a teoria, tentem fazer os exercícios. Toda aula que eu mandar, eu vou mandar a teoria e os exercícios da aula embaixo. E aí entendam isso como sendo um simuladinho. Então, se eu já fiz, vocês tentem fazer sem olhar. Se eu não fiz, tentem fazer, depois eu vou fazer na aula. E aí vocês vão treinando a partir daí. Peraí que eu perdi aqui. Aí. Expressão numérica foi algo que a gente comentou aí em algumas aulas anteriores. Então eu vou recordar aqui com vocês. O que é uma expressão numérica? É quando a gente junta todas as operações e a gente tem que resolver. E aí, para isso, a gente precisa de uma ordem, a gente precisa de uma regra. Por quê? Se não tiver ordem, se não tiver regra, cada um resolve da forma que quiser. E se cada um fizer da forma que quiser, vai dar problema, porque eu vou chegar numa resposta, você vai chegar em outra, outra pessoa vai chegar em outra, e ninguém vai saber quem que está certo. Então, a expressão numérica é como se fosse um conjunto de regras que fazem com que a gente chegue na resposta correta. Se eu quebrar a regra, provavelmente eu não vou chegar na resposta correta. Então, eu preciso seguir a regra ao pé da letra. E qual é a regra, então? A regra ela é em relação aos símbolos e em relação às operações. Em relação aos símbolos, primeiro a gente faz parênteses, depois a gente faz colchetes e por último a gente faz chave. Em relação às operações, primeiro a gente faz potência e raiz, depois a gente faz multiplicação e divisão, e por último a gente faz adição e subtração. Entre operações que estão na mesma classe, passa na ordem de leitura. Ah, mas tanto faz fazer adição ou subtração? Tanto faz. Mas é preferível que você faça na ordem de leitura, que aí não tem erro nenhum. Às vezes você pode errar sinal, ou pode errar algum raciocínio, então é mais fácil seguir a ordem de leitura entre operações que são de uma mesma classe. E aí é isso que a gente tem que fazer. Você vai pegar uma expressão zona lá grandona e vai seguindo essas regras. Nada mais, nada menos que isso. Vamos pegar aqui um exemplo de expressão numérica para a gente treinar. Na apostila tem um, vou pegar um outro. Só um minutinho. Quero pegar um bem completo. Então vamos lá, vou escrever aqui. 3 vezes 4 ao quadrado menos, abre colchete, 5 vezes 2 ao cubo mais 7 vezes a raiz quadrada de 81
menos 8. Aí aqui fecha parênteses, fecha colchete, fecha a chave. Essa é a nossa expressão. Então, a gente vai seguir a nossa regra. Primeiro, nós resolvemos o parênteses. Então, o que está dentro do parênteses? Raiz quadrada de 81 menos 8. Dentre as operações, eu resolvo primeiro a raiz. Então, aqui eu vou resolver raiz quadrada de 81, que dá 9. E agora, copio todo o restante. Ah, professor, já poderia fazer as potenciações? Até poderia, não vai dar problema, mas, por via das dúvidas, segue a regra ao pé da letra. E aí você não erra. Ah, mas vai dar um monte de linha. Não tem problema. É mais fácil dar um monte de linha a gente acertar do que a gente ir com pressa e errar. Depois, a gente fez aqui, continuo, tem parênteses? Resolvo parênteses. Então, 9 menos 8 vai dar 1. Resolvi todos que tinham parênteses, né? Copio de novo. Agora, resolvi todos os parênteses que a gente tinha. Vou para onde? Para os colchetes. No colchete, aí eu olho a ordem das operações. Tem potência? Tem. Então, resolvo as potências. 2 elevado ao cubo é 8. Aí eu escrevo 8 aqui e copio o restante. Agora, tem colchete ainda. O que eu faço? Não tem mais potência nem raiz. Ah, mas tem multiplicação. Então, faço as multiplicações. Vai ficar 3, 4 ao quadrado, menos 5 vezes 8, 40, mais 7 vezes 1, 7. Continuando. Agora, resolvo o colchete ainda. 40 mais 7, 47. Não tenho mais parênteses, nem colchete. Resolvo o que está na chave. Resolvo primeira potência. 4 ao quadrado, 16. Resolvo a chave. 16 menos 47. Menos 31. Ah, professor, você falou que não tinha número negativo, hein? Mas olha aqui, gente, ó. Volta lá no edital. Quando ele fala de expressão numérica... Cadê? Ele não fala expressão numérica com número natural. Então, pode ser que tenha número negativo, positivo, fração. Então, a expressão numérica ele deixou bem em geral. Então, aqui pode dar número negativo, sim. Continua aqui com a chave. Por quê? Porque o número é negativo, né? Sempre quando o número for negativo, você mantém ele no parênteses, na chave ou no colchete, só para não misturar sinal. E aí, aqui a gente faz 3 vezes menos 31. Mais 3 vezes menos 31, vai ficar mais com menos, menos, jogo do sinal. 3 vezes 31, 93. Então, a nossa resposta vai dar menos 93. Isso é a expressão numérica. Não tem muito o que explicar, assim, além disso. Caso você se sinta inseguro, a ideia é praticar. Com os exercícios da banca, tomar bastante cuidado, porque essa banca tem uns 3, 4 exercícios aí de expressão numérica, ou seja, a incidência é grande, porém todos os exercícios de expressão numérica que eu peguei da banca, eles estão mal feitos. Eles dão uma expressão que você não acha a resposta correta no gabarito, ou nas alternativas, ou a questão foi anulada.
Então, caso vocês façam e não encontrem a resposta lá, não se desespere. Manda para mim que aí eu falo se a questão foi anulada, se vocês fizeram certo, se vocês fizeram errado. Espera aí só um minutinho. Pode perguntar. Ah, é no chat. Se tiver fração, vamos fazer um com fração. Deixa eu ver se eu pego uma aqui ou eu invento. Só um minutinho. Expressão numérica. Vou tentar pegar um aqui que eu acho que fica mais rápido, porque tentar inventar. Ah, tá. Mas aí, para a gente fazer expressão numérica com fração, eu vou precisar explicar as continhas com fração. Eu vou explicar isso hoje ainda. Aí, depois, no final, eu faço. É aqui na sequência. Antes de eu fazer com fração, eu preciso explicar como que faz continha com fração. Então, só um minutinho que eu já atendo isso. Mas a ideia das regras é isso que eu quero que fique para vocês. Como que faz, primeiro parênteses, colchete, chave e depois as operações. Aí, em relação à com fração, a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, gente, a gente vai tratar de um assunto que é relativamente, eu acho que é o assunto mais tranquilo que a gente tem aqui, que é o sistema de numeração decimal. É só a gente lembrar assim, ó. O que é o sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal é o sistema que toda a sociedade ocidental, acho que toda ela, se eu não estou enganado, adotou, que são os números indo-arábicos. O 0, 1, 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar esses números, vão dar 10 números. De 0 a 9 são 10 números. 10 algarismos, né? 10 símbolos. E aí a gente chama eles de decimal porque são 10. E a partir desses 10 algarismos, desses 10 símbolos, nós conseguimos escrever qualquer outra quantidade que a gente queira, mudando apenas a posição desses números. Ou seja, o nosso sistema de numeração, ele é posicional. A ordem do algarismo muda o valor dele. O que eu estou falando aqui? 45 não é a mesma coisa que 54. Por quê? Porque se eu mudar a ordem, muda o valor do número. Então, nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. E aí, para cada posição que o número ocupa, a gente tem uma nomenclatura, a gente tem uma denominação. A primeira posição, a gente lê da direita para a esquerda. Então, a primeira posição é a unidade. A segunda posição é a dezena. A terceira posição é a centena. E aí, assim por diante. A dezena equivale a 10 unidades, a centena equivale a 10 dezenas, ou seja, 100 unidades. A unidade de milhar, ela equivale a 10 centenas, ou seja, a 100 dezenas, ou seja, a 1000 unidades. E aí assim por diante. A gente sempre se posiciona a partir da unidade. Vamos escrever um número bem grandão aqui. Então, eu sempre me posiciono a partir da unidade. Essa é a unidade, aqui é a dezena, aqui é a centena. Depois a gente continua de novo. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade. A cada 3 ordens
a gente tem uma classe. Então, cada um desses nomes aqui, a gente chama eles de ordem. Cada 3 ordens, a gente tem uma classe. A primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe é a classe do milhar. A terceira classe é a classe do milhão. A quarta classe é a classe do bilhão. A quinta classe seria a classe do trilhão. E assim por diante. Esse número que está escrito aqui, a gente leria ele da seguinte forma. 3 trilhões, 451 bilhões, 278 milhões, 934 mil, 123 unidades. Então, o sistema de numeração decimal é isso, a gente saber posicionar os números aqui e o que eles significam. Esse número aqui, ó, ele está na primeira ordem. Esse é da segunda ordem. Então, aqui o de azul eu estou chamando de ordem. Esse daqui seria a terceira ordem. O 4 seria a quarta ordem. O 3 seria a quinta ordem, e assim por diante. O 9 seria a sexta ordem, e aí vai. Então, por exemplo, aqui, ó. O 7, ele ocupa qual ordem? O 7, ele ocupa a oitava ordem. E assim, ele ocupa a oitava ordem e a terceira classe. Então, esse é o nosso sistema de numeração decimal. Nosso sistema de numeração, como eu disse, ele é baseado na unidade. E aí, a partir disso, a gente começa a ter os nossos números decimais. Por exemplo, se eu coloco uma vírgula aqui, a unidade ela é sempre o último número antes da vírgula. Depois, se eu escrevesse assim, 5, 4, 3. O que vem depois da unidade aqui seria 10 partes da unidade. A gente chama de décimo. O que vem depois do décimo seria 100 partes da unidade, que a gente chama de centésimo. E o que vem depois do centésimo seria 1000 partes da unidade, que a gente chama de milésimo. Então, aqui, o que vem depois da vírgula são partes da unidade. E aí, esses números que a gente escreve com vírgula, a gente chama eles de números decimais. Que eles são partes da unidade. Perguntas? Certo. Então, aqui eu já falei tudo isso que está aqui. Ó. E aí, a gente acabou um grande bloco. Vamos pensar assim. Seria tudo que a gente tem de número natural. Em relação aos exercícios que eu falei para vocês, vamos fazer o 13, que é o último exercício aqui. Ó, que vai abranger o que a gente conversou sobre números naturais. Então, a gente tem lá o sucessor e o antecessor par do número 18.456 é. Então, primeiro, eu tenho 18.456. Quem que é o sucessor dele? Par. Seria 18.458, que é o que está na frente. Que tem que ser par, né? E o antecessor seria 18.454. Alternativa, portanto, A.
Agora, eu quero só chamar a atenção para como que essa banca é encrespada aí com pegadinha. Por quê? Primeira coisa, o nosso cérebro está habituado a pensar na palavra respectivamente. Uma que não foi falado respectivamente aqui, mas se ele falasse, primeiro você vai colocar o sucessor, que é 1458, e depois você coloca o antecessor, que é 1454. Ou seja, se você lê o problema com rapidez ou sem se atentar muito, você já lê lá sucessor. Ah, sucessor 1458. Olha aqui e já marca. Porque nenhum dos outros aqui no começo vai ser sucessor. Pensando assim, por eliminação, entendeu? Você pensa, sucessor, sucessor 1458. Por eliminação, nenhum dos outros vão ser. Porém, ele não escreveu a palavra respectivamente. E aí você pode errar o exercício sabendo. Então, aí faz sentido aquela frase que eu falei lá no começo. Nessa banca, vocês vão ter que tomar cuidado para não errar a questão assim. Que com certeza você sabe a resposta, mas pode errar por falta de interpretação ou por má fé da banca mesmo que colocou essa pegadinha. Então, quem gosta de fazer questão olhando por exclusão ou bater o olho e já eliminar, toma bastante cuidado na hora de eliminar. Vê se tem a palavra respectivamente, vê se ele está perguntando a correta, vê se ele está perguntando a incorreta. Toda aquela atenção que vocês têm, principalmente em pedagógico e português, transfiram também para matemática. Tudo bem, gente? Certo. Hoje a aula é um pouco mais cansativa, porque como eu disse, a gente vai começar a adequar, né? Então, como a gente tinha feito aula antes e a gente tinha pegado alguns outros tópicos, agora a gente vai alinhar tudo. Então, para fazer esse alinhamento, essa primeira aula precisou ser mais teórica, para a gente fixar, ó, não, vai cair isso, e é dessa forma, a teoria é essa, e depois a gente vai partir para os exercícios. E aí eu também estou tendo essa abordagem mais teórica, devido ao fato de ter menos matéria, a gente consegue fazer mais a teoria, e devido ao fato da banca cobrar a teoria. Então, não é da minha cabeça, não. Vocês lembram que a gente começou a fazer os exercícios lá? E até tinha aqui, ó. Deixa eu pegar, cadê? A gente foi fazer exercício de regras de 3, de grandezas, e aí eles falavam teoria, gente. Não era nem exercício, era teoria. Então, a gente vai precisar saber. Não tem como escapar disso. Por mais que a proposta primeira fosse só fazer exercício, a gente ir no exercício de teoria sem saber a teoria. A gente vai ter que dar uma fundamentalizada aí. E a gente tem tempo para isso, então estamos bem. Agora a gente vai falar sobre os números racionais. Número racional é todo número escrito na seguinte forma: A sobre B, ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Onde o número de cima aqui pode ser qualquer número inteiro. Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, A pertencente a B, significa que o A pode ser qualquer número inteiro. Quando eu falo que ele pode ser qualquer número inteiro, significa que ele pode ser positivo ou negativo.
E quando eu escrevo B pertence ao Z asterisco, isso é a mesma coisa que falar que B pertence a Z e o B é diferente de zero. Ou seja, o B pode ser qualquer número inteiro, mas o B não pode ser zero. Então, essa é a definição que a gente tem de número racional. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, só que no denominador não pode ser zero. E aí, o edital, ele traz 3 coisas aqui que são muito similares. Números fracionários, números racionais e fração é redundante, basicamente tudo isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a gente está trabalhando com as 3 coisas aqui ao mesmo tempo. É redundante ele falar isso, as 3 coisas, né? Talvez quando ele fala números racionais é mais para cobrar essa parte teórica, que a gente acabou de ver. Quando ele fala fração e número fracionário, é mais as propriedades de contínuo. Então, acho que foi isso que ele quis exemplificar ali na escrita. Mas é a mesma coisa. Então, agora a gente vai focar em falar das operações dentro do conjunto dos números racionais, ou seja, dentro das frações. Então, a gente tem, o que é uma fração? Uma fração é todo número indicado da forma A sobre B, onde o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. As frações, elas vão representar um total sendo dividido em partes. A quantidade de partes que a gente dividiu é o número de baixo, é o denominador, é o que dá o nome à fração. E a quantidade de partes que a gente pegou seria o quanto a gente vai pintar. Então, por exemplo, saiu tudo desconfigurado aqui. Ó, esse primeiro desenho aqui, essa bola pintada pela metade. De 2 partes, a gente pega uma. Então, isso representa 1/2. Nessa outra aqui, ó, dividida em 3 partes. Em 4 partes, desculpa. Em 4 partes, a gente pegou uma. Isso representa 1/4. Nessa próxima aqui, dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, eu peguei 3. 3/4. Nessa próxima aqui, a gente dividiu em 8 partes. Dessas 8 partes, a gente pegou uma. 1/8. E na próxima, também dividi em 8 partes, peguei 7. 7/8. Todas essas frações, a gente chama elas de frações próprias. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. O número de cima é menor que o número de baixo. Toda fração própria tem problema aqui. Toda fração própria representa um número menor que 1. Por exemplo, então toda fração própria representa menos que 1 inteiro. Se você pegar lá, no desenho a gente já vê, representa menos que 1, por quê? Porque ela não consegue pintar o desenho inteiro. Por exemplo, 3/4. Ó, se você dividir o 3 por 4, você vai transformar uma fração em número decimal. Na hora que você fizer essa divisão, e aqui a gente pode colocar vírgula, que agora a gente não está mais nos números naturais. Vai dar 0,75, que é menor que 1. Então, toda fração que o resultado é menor que 1, ela é própria.
Aí a gente tem a denominação também de fração imprópria. Uma fração é imprópria quando o numerador ele é maior que o denominador. Por exemplo, 7/3. Como que eu faço para desenhar 7/3? Você teria que fazer assim, ó. 7/3, se você dividir o 7 por 3, vai dar 1 vezes 3, 3. Não, 2 vezes, né? 2 vezes 3, 6, e sobra 1. Então, vai dar 2 inteiros. A gente está passando isso aqui para número misto. E uma partezinha de 3. Então, 7/3 é a mesma coisa que 2 inteiros e 1/3. E aí eu posso desenhar isso como sendo 2 bolinhas pintadas inteiras, 2 inteiros, e uma outra, onde eu vou dividir ela em 3 partes iguais e pintar uma parte. Então, isso representa os 7/3. Ah, Juliana, mas como que a gente pode enxergar isso? Ó? Dessas outras bolinhas aqui, você pode pensar assim, ó, se eu dividir ela em 3 partes... Deixa eu pegar uma outra caneta. Achei que ia dar certo essa. Se eu dividir ela em 3 partes, ó, aqui, e divido essa aqui em 3 partes também. 3 partes iguais, finge que tá. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. E eu dividi elas em 3. Daí que vem os 7/3. Então, isso a gente chama de fração imprópria. Toda fração imprópria pode ser escrita como número misto, que é o que a gente fez aqui, que é quando a gente mistura número inteiro e fração. E uma fração é aparente quando ela está escrita como fração, só que na verdade ela é um número inteiro, né? Então, 8/4. Se você dividir 8 por 4, dá 2. Na verdade, ela está representando um número inteiro. Então, a gente chama de fração aparente. Pergunta, gente. Certo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá. Aí, toda fração, nós podemos multiplicar ou dividir elas em cima e embaixo, de modo a formar frações equivalentes. Então, toda vez que você multiplica em cima e embaixo por um mesmo número, você está gerando uma fração que é equivalente à outra. Ela tem o mesmo valor, só a escrita que é diferente. Então, por exemplo, se a gente tem 1/5, se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, vai ficar 5/25. Uma parte em 5 é a mesma coisa que 5 partes em 25. É equivalente, é a mesma coisa, é o mesmo número decimal. A gente só escreveu de outra forma. Se eu, em vez de multiplicar, divido, eu estou gerando frações equivalentes. E se eu dividir até não dar mais, eu vou chegar numa fração chamada irredutível. Exemplo, 75/100. Divido por 25 em cima e embaixo. Ou, melhor, vou dividir por 5. Dividir por 5 em cima e embaixo. Então, aqui vai dar 25, na de baixo vai dar... Não, vai dar 25 não. Vai dar 15 e aqui vai dar 20. Depois eu divido por 5 de novo. Vai dar 3 e vai dar 4. Não dá mais para dividir. 75/100, 15/20 e 3/4 são equivalentes. Agora, 3/4 é uma fração irredutível, porque não dá mais para simplificar.
Aí, pessoal, essa parte de número misto em fração, fração em número misto, eu vou pedir para vocês darem uma lida. Na aula que vem eu retomo daqui. Fração em decimal, decimal em fração, a gente já conversou, dá uma lida também. Comparação de fração, é importante também vocês darem uma lida. E só para a gente terminar, que é o mais importante, a gente falar de soma e subtração de fração. Se a gente for somar duas frações, por exemplo, 1/5 mais 2/3, eu sempre tenho que olhar o denominador. Se o denominador for diferente, não dá para fazer a conta. Se ele fosse igual, era só somar os numeradores e repetir o denominador. Agora, como eles são diferentes, a gente tem que fazer o processo de MMC, ou um método mais rápido é o seguinte. A gente vai chamar ele de efeito borboleta. Você faz de baixo vezes o de baixo, então 5 vezes 3, 15. Aí depois você vem aqui, ó. 1 vezes 3, que dá 3. E depois pega a outra asinha da borboleta, forma uma borboleta. 5 vezes 2, que vai dar 10. Aí você soma. Então o resultado aqui vai dar 13 quinzeavos. Ah, professor, mas e se tivesse um monte de número? 1/2 menos 1/3 mais 1/5. Ou você vai fazer o MMC, ou você faz o efeito borboleta, que é o seguinte, ó, você faz assim. Primeiro eu pego esses dois. 2 vezes 3, 6. Aí eu faço a asinha da borboleta. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Repito o sinal. E aqui eu repito outro número. 3 menos 1 vai dar... 3 menos 2 vai dar 1. Vai ficar 1/6 mais 1/5. Aí eu faço o efeito borboleta de novo. 6 vezes 5, 30. A asinha aqui, 1 vezes 5, 5. 6 vezes 1, 6. Somou 5 mais 6, 11. Vai ficar 11/30. Sempre você pode fazer assim, que é um processo prático, é um macete. Ou você vai fazer o processo do MMC, que é o seguinte, vamos supor aqui, ó, o mesmo exemplo. 1/2 menos 1/3 mais 1/5. Você faz o MMC de 2, 3 e 5, que vai dar, nesse caso aqui, 1, 3 e 5, depois por 3, 1, 1 e 5, por 5, 1, 1 e 1. Vai dar 30. Então, aqui embaixo a gente coloca o 30. Aí você faz 30 dividido por 2, 15. Você multiplica por 15 em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 15. 30 dividido por 3, 10. Então, você multiplica por 10 em cima e embaixo. Aqui vai ficar menos 10. 30 dividido por 5, 6. Aí você multiplica por 6 em cima e embaixo. Fica 6. 15 menos 10, 5. 5 mais 6, 11. A gente vai ter 11/30, que é a mesma resposta. Aí, gente, na aula que vem, então, eu falo da multiplicação e da divisão também. Porém, tentem ler e já fazer esses exercícios. Ó, o 1 a gente já tinha feito, o 2 a gente já tinha feito. Eu acho que agora vai ficar mais claro na cabeça de vocês, porque a gente falou da teoria. 3 também, a maioria que a gente já tinha feito. Então, tentem fazer de novo, tirar as dúvidas, né? E aí, na aula que vem, a gente retoma a partir daqui. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Eu vou interromper aqui a gravação. A gente vai finalizando.